Fala, queridos associados, professor Choquito na cena. Vem aqui, esse papo de treinador especial, falar um pouco sobre maratonas, né, em especial a maratona de Boston. Nossa aluna, atleta, Fernanda Lanza, que deu, né, pra gente, em especial, um gostinho de acompanhar, né, o processo desde a sua preparação até a realização da maratona em tempo real. Realmente foi uma vivência muito bacana, diferente do que a gente está acostumado, né? A ansiedade, a expectativa de que realmente ela entregasse. A gente conseguiu ver ali detalhes milimetricamente de todas as etapas, de todos os momentos no qual, né, o corpo realmente demandou, né, de algumas ações que eu vou trazer aqui em pauta, que é muito importante, né, um somatório de fatores. Então, a maratona eu sempre digo que ela é algo imprevisível. Como assim, Choquito? Sim, a maratona ela é imprevisível. Não é porque você fez o ciclo da maratona todo 100% que no dia da prova você vai fazer ela 100%. Não é porque você fez o ciclo da maratona intermitente, com altas e baixos, e que você lá não vai ter seu 100%. Pode ocorrer de você ter feito uma má preparação em alguns treinos longos e lá no dia encaixar sua melhor maratona. Tem um dia que você vai fazer o ciclo maravilhoso de preparação e no dia você não vai fazer sua melhor maratona. Então, por isso que eu digo que é multifatorial. Trazendo algumas questões pessoais como treinador, eu já fui questionado, né, por alguns clientes, não vou dizer alunos, porque para mim é cliente, um dado momento, de que não confiava em mim como treinador de maratona, porque eu nunca corri uma maratona. Concordo, né, com esse tipo de analogia, né, onde equipara o treinador, seu grau de conhecimento e experiência com a vivência, né, realmente real da realização de uma maratona. Eu digo que falta isso no meu currículo, apesar de já ter feito a preparação, o ciclo de preparação da maratona, mas não contemplei a maratona. E isso é um pouco frustrante para mim, porque de fato, apesar de eu ter mais de 35 meses maratonas, né, falta no meu currículo o tal dos 42 quilômetros. E quem sabe, né, daqui mais adiante, mais à frente, eu consiga encaixar, né, para contemplar e não para satisfazer, né, a rede social, satisfazer, mas eu acho que para fechar meu ciclo e currículo como treinador me falta, né? Isso aí é uma questão pessoal. Mas 20 anos me habilitam, ter mais de 300 não, mais quase 500 alunos, né, preparados, treinados e contemplados aí com a distância de 42 quilômetros. Isso para mim é pessoas que vieram de vários processos, várias histórias, né, desde completar a maratona, performar na maratona e até subir em pódio em maratona. Eu acho que isso já traduz aí de fato, né, a importância de uma assessoria de um treinador. Com isso eu sempre busquei dentro da assessoria trazer recursos, né, para que todos os meus alunos tivessem um suporte técnico, além da prescrição da planilha, porque você vai encontrar cada esquina um professor que prescreva, que corre maratona e que prescreva a planilha de treino de maratona. Mas entregar o que a gente entrega, não dizendo que a gente é o foda, o melhor, nada disso, mas a gente se preocupa com que você não corra em Salvador, ou faça a sua preparação ser um suporte estrutural, estratégico, técnico, tático, com pontos de balizamento de hidratação, com percurso com inclinação, sem inclinação, né? Entendendo justamente todos os pontos.
E aí quando você resolve fazer uma prova que é no início de temporada, né? Vamos colocar aí, ou seja, no primeiro trimestre, numa cidade chamada Salvador, com a temperatura que varia aí de 28 a 32 graus diariamente, em pleno pico de festa, você organizar sua vida, sua cabeça, seu corpo para demandar o encaixe de uma preparação de uma maratona, eu já digo que é algo complexo. Foi a primeira pergunta que eu fiz para a nossa atleta, se ela de fato estava em acordo em se abdicar, em renunciar a algumas questões, principalmente relacionamentos, né, questão social, bebida, né, e adentrar dentro de um processo que seria de fato, como é que se diz, que traria para ela um sucesso dentro da escolha que ela fez. Então ela conquistou o índice, né, vem conquistando os índices dela, e o desafio do Rio e a Maratona de Salvador contemplou aí de fato os 13 e 18, e foi assim um ano maravilhoso, 2024, Fernanda Lanza, 2025 mais ainda, e a gente conseguiu aí estar dentro da Maratona de Boston. Para quem não conhece, Boston, ela é a primeira maratona a não ser olímpica, a mais antiga. Foi aonde a primeira mulher correu sem poder ter, né, mulheres dentro de uma maratona, ainda era algo, e ela conseguiu, né, estabelecer essa quebra de paradigma e barreira, provando que a mulher é capaz. E só entra nessa prova quem tem índice, porque índice é um ponto de corte que estabelece você, homem, você, mulher, você, elite, você, PCD, estar dentro desse evento. Pode ser por mérito, convite, pode ser, né, pelo índice você já ir direto para dentro do escopo de inscrição, ou ser sorteado pelo índice, né, dentro da lista lá de sorteio. Então, ocorreu de ela ter sido contemplada e a gente veio trabalhando em cima disso. Confesso que a gente, a cada treino longo, ele só foi encaixar de fato, verdadeiramente, os 35 km, que foi o último treino longo dela, mas que ali a gente já tinha estabelecido que o sub 3 ou, né, o recorde pessoal abaixo disso não iria acontecer. Mas como assim, Choquito? Como é que você pode frustrar o sonho, o desejo de um atleta antes de acontecer? Gente, existem parâmetros fisiológicos, psicológicos e técnicos que, junto com o aluno de alta performance, mesmo amador recreativo, a gente consegue ter essa relação de estabelecer, né, até onde a gente pode levar esse atleta e até onde a gente pode estabelecer essa relação de amadurecimento e sabedoria. Eu não iria e nós não iríamos criar uma expectativa ilusória de algo que ele sabia que não encaixou, não deu, não era o momento ainda. Mas que a gente ia tentar manter o que já tinha sido conquistado, que é um mérito depois de um ano, uma pessoa mais velha, em várias condições desfavoráveis, manter a mesma média do que foi feito no ano anterior. E isso é muito significativo, até mais que bater o seu recorde pessoal em termos de números. Mas existe um recorde pessoal de você conseguir estar dentro de um evento onde apenas 1% de cada país está presente. Entendendo isso, né, a gente veio trabalhando aí de uma forma muito natural, muito, né, simplista, muito, como eu posso dizer, muita sabedoria, amadurecimento de fato. E fomos, né, para a prova, aonde ela estabeleceu uma performance até além do que estava entregando nos treinos, mas foi algo que me deixou bastante apreensivo, porque tinha ali realmente uma barreira que a gente já sabia que podia pegar. E Boston ela é muito imprevisível, né?
Ela me contou que chegou lá, estava frio, no outro dia esquentou e no dia da prova a temperatura baixou. Tanto que a gente, acompanhando, a gente conseguiu visualizar que depois do 32º quilômetro houve uma queda abrupta, claro que é um trecho também que tinha uma subida bem significativa de inclinação, mas a temperatura ela aumentou a sensação térmica e ela, por ser um atleta de baixo percentual de gordura, né, de estar também com roupas que não facilitaram, ajudaram na questão da proteção do frio, e isso realmente afetou de forma significativa, quase gerava uma hipotermia, e graças a Deus, né, não ocorreu. Em Choquito, e por que ela não atingiu o RP? Porque na preparação a gente não conseguiu atingir os níveis que a gente queria. Por quais fatores? Vários fatores. Né? O início de temporada, eu atribuo muito por ser o início de temporada, veio de um segundo semestre bem intenso, onde ela atingiu 100% dela em setembro, foi na Maratona de Salvador. E isso, de fato, pode sim influenciar e afetar. Nós temos a preparação em janeiro. E aí, janeiro, fevereiro, março, foi o pico, né? Descemos e abril contemplamos a prova. E não é sobre números o que eu quero trazer aqui. A maratona ela estabelece, e aí você vai ouvir várias teorias, mas a minha expertise de experiência traz para vocês que ela é muito mais o seu querer, entrega frente ao propósito maratona. E o quanto você está proposto a encarar isso. Que a maratona ela começa no dia 0, no dia 1, quando você começa o primeiro longo, se preparando para ela. Então, se você consegue mentalizar desde o primeiro etapa até o ciclo final, até o dia, você vai atingir aquilo que você quer, sem dúvida. Outro detalhe interessante, e aí serve até como um exemplo, a gente encaixou e treinou praticamente todos os ciclos de longo a média de 4,38 a 4,40. Foi uma média bacana. E ela fez os primeiros 21 praticamente abaixo disso. Foi uma média de 4,34.